Muito bom dia a todos vocês, a graça e a paz. Alegria podermos estar juntos nesta manhã, sabendo que o nosso Deus está presente. E essa declaração sempre é acompanhada de uma indagação, né? Está presente aonde, pastor? Está presente na vida de cada um de nós. Às vezes nós não enxergamos, mas Deus está muito mais vivo e muito mais operante do que nós podemos imaginar. E Ele está disposto e pronto sempre a agir na vida de cada um de nós. E eu quero desafiar você a permitir que Deus haja em sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Juízes capítulo de número 6, verso de número 1. Eu quero fazer a leitura de alguns versículos. Juízes 6, 1. Juízes capítulo de número 6, verso 1. Juízes é o 7º livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E Juízes tem uma característica muito especial, porque é um livro que inaugura um novo tempo na vida dos filhos de Deus. Eles já tinham entrado na terra prometida, mas viviam dentro da terra prometida agora um drama. Imagina você receber da parte de Deus uma bênção sobrenatural, e agora você se vê dentro desta bênção sobrenatural, mas um drama se instala na sua vida. E olha o que está escrito aqui, Juízes 6:1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, que são os inimigos, por 7 anos. E no verso de número 6 agora, desculpem, vá direto ao 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. E então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. O povo tinha entrado na terra prometida, mas fez o que era mal diante do Senhor, e o Senhor entregou nas mãos do inimigo por 7 anos. Mas o povo agora clamou ao Senhor. E o Senhor atendeu ao seu apelo, ao seu clamor. Isso simboliza dizer, ou significa dizer que você nasceu de novo, você teve uma experiência com Cristo, que nós fomos alcançados pela graça dEle, mas em determinado momento da nossa vida nós fizemos algo que era contrário à palavra de Deus. Fizemos o que era contrário ao que Deus mandou fazer. E talvez esta seja uma situação recorrente na vida dos cristãos, porque enquanto estamos nesta terra, nós estamos suscetíveis à influência da nossa carne, das fraquezas da alma humana. A palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E foi o que aconteceu com os filhos de Israel, que aqui simbolizam cada um de nós. Eles estavam na terra prometida, mas fizeram o que era mal diante do Senhor. Por isso foram entregues nas mãos dos inimigos por 7 anos. E por que 7 anos, pastor? Alguém me perguntava, tem algum número místico aqui? Tem alguma direção, alguma coisa? Não, foi o tempo que eles demoraram para se arrepender. Podia ter sido 6, 5, uma semana, 2 dias. Mas 7 anos foi o tempo que eles aguentaram a opressão. Tem gente que é mais resistente. Tem gente que não se arrepende porque é resistente, aguenta a borrachada. Está apanhando, está sofrendo, mas não muda. Está apanhando, está sofrendo, mas não se arrepende. Está apanhando, está sofrendo, mas não se converte. Até uma hora que não aguenta mais, fala, não, eu quero, me entrego. Hastei a bandeirinha branca, Senhor, eu me entrego, me rendo. Foi exatamente o que aconteceu. E eles clamaram ao Senhor, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, verso 7,
Por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os quantos os oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E lhes disse: eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui está o pecado que eles cometeram agora. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, o que está escrito aí na sua Bíblia? Não destes ouvidos a minha voz. Deus falou: não temam, não temam os deuses desta terra, não temam os deuses desta terra, contudo não deram ouvido a minha voz. Quantos de nós, quantas vezes nós tememos os deuses desta terra? Quantas vezes, me diz? Quantas vezes você temeu os deuses desta terra? Quantas vezes eu temi os deuses desta terra? E quem são os deuses desta terra, pastor? Os deuses desta terra são muitos e muito conhecidos. As aflições, as misérias, as perseguições, o dinheiro, o cuidado com as coisas deste mundo, as adversidades que nos cercam e a gente fica morrendo de medo. Como nós cantamos aqui agora: agindo eu, quem impedirá? Se tem um inimigo correndo atrás de você, você tem um lugar seguro para se esconder. Você lembra do Salmo 91, aquele que fica aberto lá na casa de teus parentes lá, que a página está até amarela, não fecha mais a Bíblia. Ali que surgiu o termo páginas amarelas. Depois a lista telefônica adotou. Era o Salmo 91. Aquele que habita, aonde? Esconderijo do Altíssimo. Na sombra de quem? Descansará. E às vezes a gente não descansa porque o Salmo 91 está aberto, mas a gente não lê e não confia nele. Então este é o pecado. A gente sofre por causa deste pecado, temer os deuses desta terra, e fica muito fragilizado, fica muito angustiado, muito triste. Vou desistir de tudo, pastor. Estou me sentindo tão fraco, tão mal. Estou me sentindo tão abatido. Fiquei doente, perdi o emprego, brigaram comigo, ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me chama de meu amor. E a gente fica nessa situação. E esta é a situação narrada por este texto. E olha o que diz aqui na sequência. Verso de número 11. Então veio o anjo do Senhor e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Eu já cansei de explicar para você, mas vou explicar mais uma vez. Malhar trigo no lagar não é algo natural, porque lagar não foi feito para malhar trigo, lagar foi feito para pisar uva, para fazer vinho. E o lagar é um espaço muito pequeno. Quem malha trigo no lagar está comunicando uma coisa: eu estou preocupado só com o dia de hoje. Porque quem malha trigo no lagar vai tirar muito pouquinho, é pouco grão, dá para fazer pão para um dia. É pão só para hoje, que nem a viúva. Ô Edu, decepção, hein, cara? Achei que você ia pegar. Vou fazer de novo, vamos ver se agora você pega. O cara é bom, vocês viram, né? Tá ligado. Ainda bem que não caiu no meu pé, viu? Obrigado, viu, Edu? Isso nós combinamos, só para relaxar um pouco, o tema é meio pesado, a gente joga assim com o microfone. Malhar trigo no lagar é sinônimo de sobrevivência. A maior parte de nós vive como sobreviventes. O que é o sobrevivente? Deus, eu cheguei até aqui, mas não sei se eu aguento até amanhã. Se o Senhor não fizer um milagre, não sei o que vai ser de mim. Gideão vivia desse jeito.
Gideão vivia com os olhos colocados no hoje, na miséria, na desgraça. E talvez nós tenhamos muitas situações que gerem esse tipo de sentimento e pensamento no nosso coração. Um problema familiar, um filho não convertido, um filho nas drogas, um casamento dividido, a perda de um emprego. E Gideão vivia nesta expectativa. E olha o que acontece aqui. Gideão estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse o quê? O Senhor é contigo, quem? Homem valente. Homem valente. E aquilo que parece ser o maior de todos os absurdos da vida, chamar um homem desse de valente, seria semelhante a dizer a mim e a você, homem valente, mulher valente. E a gente às vezes pensa que Deus está aqui manifestando o seu bom humor, porque Deus é muito bem-humorado, sabia disso? Que Deus é extremamente bem-humorado. Alguém que criou a natureza como criou, tem todos os motivos para isso. Mas o que ocorre é que Deus não vê a cada um de nós como nós nos vemos. Deus vê a cada um de nós sobre o aspecto e o ponto de vista daquilo que Ele idealizou. E nunca mudou de ideia a meu e a seu respeito. E eu vou dizer uma coisa que vai chocar você agora. Nem aquilo que eu e você fizemos de errado a vida inteira importa para Deus. Ele não muda de ideia. E nós não perdemos o valor para Ele. Porque valor é aquilo que uma coisa custa. E eu e você perdemos valor para Deus era a mesma coisa de dizer que o sangue de Jesus ou a vida de Jesus não tem valor, porque foi exatamente isso que nós custamos para Deus. Deus só teve um filho, e Ele fez deste filho a moeda de compra da minha e da sua vida. Quando Deus se refere a Gideão como homem valente, e Ele se refere a cada um de nós, porque Gideão aqui representa a minha e a sua vida. Gideão malhando trigo no lagar representa a situação que eu e você vivemos em determinadas áreas. E olha o que acontece em seguida. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, ou seja, se o Senhor é comigo, com a minha casa, com a minha família, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Quantas vezes eu e você já dissemos isso para Deus? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Isso é injusto. Olha a desgraça que chegou na minha casa. Olha o tamanho da situação, olha o tamanho desse problema. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso Ele os entregou nas mãos do inimigo. E o que eles fizeram de mal? O que eu fiz de mal para merecer isso? O que eu fiz de mal para merecer essa situação que eu estou vivendo? O que eu fiz de mal para estar passando por isso? Adoraram os deuses dessa terra. Sabe por quê? Olha aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês. Você pode passar por toda sorte de desgraça, de miséria, de luta, de dificuldade, mas se você não temer, ela não vai afligir o seu coração. Não vai afligir a sua vida.
Então essa angústia de Gideão não era fruto da perseguição dos midianitas, mas era fruto dele ter medo dos midianitas, ao ponto de estar escondidinho ali malhando trigo. Pode aparecer a situação mais tenebrosa à sua frente, se você não tiver medo dela, ela não vai afetar o seu coração, nem a sua fé. Eu fiquei desempregado, agora vai todo mundo em casa morrer de fome, já posso ver os caixãozinhos tudo enfileirado assim, descendo a sepultura. Eu fiquei doente, agora estou achando que é ebola, veio pelo correio o vírus. Viu na televisão, já começou a sentir os sintomas. Vai pesquisar na internet, quantos dias eu vou sobreviver? O ser humano é dramático, mas não é por natureza. Isso é uma estratégia do inimigo. O que Gideão demonstra ali é que ele conhecia a palavra, ele conhecia a história, ele conhecia o que Deus tinha feito, os milagres. E ele pergunta: onde estão os teus milagres? Como cada um de nós conhece. É fácil cantar. Tem um papagaio bem treinadinho, canta e canta bem. Eu, quando era criança, tinha uma vizinha que tinha um papagaio e ficava cantando "Atirei o pau no gato" o dia inteiro. Mas a questão, gente, é você interiorizar esta convicção. E sabe por que nós não interiorizamos esta convicção e continuamos temendo os deuses desta terra? Porque existe um movimento que nasceu, a primeira manifestação deste movimento se deu no Jardim do Éden. E este movimento se chama humanismo, aonde o ser humano se torna mais importante que Deus. E o que Gideão demonstra aqui é que ele está não só amargurado com Deus, mas está confrontando a Deus. Quando ele coloca a palavra "se" na frente, ele está colocando uma condição, ou uma dúvida. Se fosse verdade que o Senhor nos ama, se fosse verdade que o Senhor existe, se fosse verdade que a tua palavra diz, se fosse verdade que o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso então? E por que é feito todas essas, o que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram e dos teus milagres? E essa condicionante é a maior manifestação de honestidade de um ser humano. Porque é fácil eu vir ao culto, é fácil eu cantar, é fácil eu participar de uma célula. Mas eu me portar com a identidade de alguém que de verdade está com Deus e não abre, independente da situação, e é capaz de crer diante da maior tragédia de que Deus está no controle e tudo vai acabar bem, é outra coisa. E é justamente isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Aqui, nesta manhã, se reúnem pessoas que no seu coração estão, como diz o texto das Escrituras, completamente definhadas, estão completamente enfraquecidas, ou como diz aqui, debilitadas na sua fé, na sua esperança, porque temem os deuses desta terra. E temem os deuses desta terra porque o humanismo diz isso. Deus é cruel, Deus é mau, Deus é vingativo.
Mas quando o anjo aborda Gideão dizendo: o Senhor é contigo, homem valente, ele demonstra uma única coisa: a minha visão a teu respeito nunca mudou. A sua visão a seu próprio respeito e a meu respeito, diz Deus, mudaram. E como eu ministrava aqui na semana passada, e se você não esteve aqui, busque o CD. A primeira coisa que Deus restaura na vida do homem é a sua visão. Porque a visão é que nos conduz ao destino. Mas visão é necessária ser acompanhada da identidade. E hoje, quando nós falamos de identidades restauradas, é o segundo passo para o mover de Deus se implantar na sua vida, na sua casa, e para os inimigos serem derrotados, porque eles em primeiro lugar serão derrotados dentro do seu coração. E olha o que diz aqui na sequência, quando Gideão, de um modo até grosseiro, inquire a Deus, dizendo: o que é feito dos teus milagres? No verso 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu, diz o Senhor. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Com a minha força, diz o Senhor. Sabe por que a gente diz: Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho recurso nenhum, eu não tenho como sair dessa situação, eu não tenho como vencer isso, eu não tenho nada. Você tem a minha força. E a gente fica dizendo: eu não tenho. Eu estou dando para você a minha força. Eu estou dando para você a minha palavra, porque a minha força é a minha palavra, porque Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus. Então o poder de Deus está na palavra de Deus. E a palavra Evangelho ainda fala de palavra boa, de boas novas. E o que Deus está falando conosco é fundamentado não no que você fez, no que eu fiz, no que você é, no que eu sou, mas é fundamentado no que Ele fez na cruz do Calvário. Ao crucificar juntamente com Cristo nosso velho homem, Ele nos deu vitória sobre principados, potestades e espíritos da maldade que atuam neste mundo tenebroso. Mas nós precisamos aprender a lutar nessa esfera. E a luta nessa esfera, ela começa dentro da nossa mente, do nosso coração. Às vezes nós vemos ministérios brilhantes que estão se levantando, que estão fazendo coisas muito importantes para Deus, homens e mulheres que compraram a visão e ganharam almas e cuidaram de almas, mas em determinado momento, algo aconteceu, entrou no coração deles um dardo, uma flecha, chamada orgulho. O orgulho transformou anjos em demônios. Está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? O orgulho transformou anjos em demônios. E a humildade transforma homens em anjos. O orgulho tinha entrado no coração de Gideão. E Deus tinha uma tarefa: em primeiro lugar, curar o coração dele. Aonde estão os seus sinais? Aonde estão as tuas maravilhas? Aonde está? Se o Senhor é conosco, vai nessa tua força e livra Israel. Que força! Ai de mim, Senhor! Minha família é mais pobre, eu sou mais pobre da minha família. Volta o foco, volta a visão para a miséria. Porque se tem uma criatura que gosta de miséria, esta é o ser humano. Você já ouviu conversa em consultório médico? As pessoas falando: mas a minha doença é pior que a sua.
Você não viu a minha doença ainda. Eu vou mostrar meus exames para você. Eu sou um milagre, eu estar vivo aqui é um milagre. Que a minha doença... se orgulha. Eu já vi testemunho de crente que o cara falou de A a Z o que o diabo fez na vida dele, e não falou uma coisa que Jesus fez. Quando eu nasci, era criança, primeiro que o caminhão atropelou a parteira que estava vindo, eu tive que nascer sozinho. Depois, quando eu nasci, minha mãe se descuidou, eu caí de cabeça no chão. Foram me dar o primeiro banho, a água estava fervendo, arrancou o couro. É desse jeito o testemunho do camarada. Jesus fez uma coisa só por mim e por você. Ele nos resgatou das mãos do inimigo, para que nós não vivemos mais como escravos do pecado, mas vivamos para Ele e através dEle. Gideão não tinha compreendido essas coisas e continuava com a mesma ladainha de todos nós. Como livrarei eu Israel? Verso de número 15. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da minha casa, da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, mas como é que o Senhor está comigo, Senhor? Através da palavra dEle. Nós não cremos na palavra de Deus, mas quando nós cremos, a recompensa é vermos a palavra se cumprir. Tornou-lhe o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és Senhor, que és tu, Senhor, que me falas, e rogo-te que não se apartes até que eu volte e traga a minha oferta. Sabe por que Deus dá tanto valor à oferta? Sabe por que Deus dá tanto valor ao dízimo que agora há pouco você entregou aqui junto comigo? Porque foi um modo que Ele estabeleceu de mostrar para mim e para você que Ele está conosco. Então Ele criou um princípio e Ele disse: exerçam este princípio e depois disso provem-me, façam prova de mim, experimentem a minha presença. E Gideão falou: então se o Senhor é comigo, fica aí que eu vou buscar a minha oferta e vou trazer a minha oferta e vou apresentá-la diante de ti. E respondeu-lhe o Senhor: esperarei que voltes. Verso 19: então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, e a carne pôs sobre um cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-os sobre esta pedra, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim ele fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu o fogo da pedra, e consumiu a carne e os bolos. Ou seja, Deus recebe esta oferta. Eu quero desafiar vocês, e vocês vão experimentar, como eu já disse aqui junto comigo, um mover novo, uma dispensação nova da parte de Deus, nas nossas reuniões, nos nossos cultos. Eu quero que você venha com essa expectativa. Eu vou oferecer, eu vou trazer. E Deus não só vai receber, mas Ele vai se manifestar. Ele vai receber e vai se manifestar. E a Bíblia diz que o fogo subiu e recebeu aquela oferta. E no verso, e na continuação diz: e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Verso 22: viu Gideão que o anjo do Senhor disse... Viu o Senhor, Gideão, o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Só agora ele se convenceu. Os milagres são necessários para que nós sejamos convencidos. Quando eu falava agora há pouco, e Deus me levou a orar por você na segunda-feira, logo que eu acordei, a primeira coisa que Deus me falou foi para orar.
por aqueles que tinham dado esse passo de fé. E eu vou continuar orando para que sejamos convencidos de que Deus não está brincando. Não é conversa fiada, não é autoajuda, não é motivação vazia, é a palavra do Senhor dirigida à sua vida, à sua casa, à sua família, para este tempo. Tempo de libertação, tempo de cura, tempo de livramento, tempo de amadurecimento, tempo de provocar milagre de Deus, tempo de deixar de temer os inimigos desta terra. Eu vou repetir, tempo de deixar de temer os deuses desta terra. Tempo de deixar de temer os deuses desta terra, porque o Senhor diz, eu sou contigo. Será que você pode receber essa identidade nesta manhã? A visão, nós oramos semana passada, e eu creio que muitos tiveram seus olhos abertos, mas agora eu quero que você receba esta identidade. O Senhor é contigo, homem valente. E eu quero dizer para você, como já foi cantado em verso em prova, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E quando vierem as lutas, não é para destruir você, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus esqueceu de você, não é porque os milagres dele não acontecem, é porque ele quer fazer você crescer um pouco mais e ver os milagres acontecendo. Mas nós temos que tomar uma posição, crer que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente, e ali na cruz do Calvário Jesus Cristo vem para de fato crucificar nosso velho homem medroso, o Gideão que habitava em cada um de nós, morre na cruz com Cristo. E aí nós somos capazes agora de experimentar uma nova dispensação na nossa vida. Deus é fiel. Como diz Paulo na carta aos Romanos, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, Ele também ressuscitará os vossos corpos mortais. O que ele está dizendo aqui? Falando do dia que você morrer, Ele vai ressuscitar você? Não. Ele está falando de uma experiência que gera vida hoje em cada coração. E ainda que hajam situações aonde o inimigo está prendendo a sua vida, seus entes queridos, seu casamento, suas finanças, sua fé, seu ânimo, sua coragem, você vai se colocar agora a declarar a palavra, a interceder, a orar, a clamar ao Senhor. Agora eu quero dizer uma coisa para você, sem oração, a sua alma vai trair você. A oração não é para mudar o coração de Deus, a oração é para mudar o seu coração, o meu coração, e à medida que nós estamos orando, a nossa alma vai sendo abastecida, e nós ganhamos a fé suficiente para crer na palavra do Deus que nunca falha. Mas enquanto nós não nos dispomos a orar, a gente vive do nosso jeito mesmo, a gente vive na nossa fraqueza mesmo, a gente vive confrontando e blasfemando diante de Deus mesmo, achando que o diabo na verdade é quem vence, o diabo na verdade é quem toma conta da nossa casa e quem destrói os nossos filhos diante dos nossos olhos, e Deus não faz nada. Ah, levou meu filho, levou minha filha. Aonde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Aonde estão os teus milagres que a Bíblia fala? E a gente continua falando a mesma coisa que Gideão. Mas quando nós começamos a orar, e nós começamos a repreender o inimigo, e nós começamos a confrontá-lo pela palavra, e quando nós começamos a nos posicionar, e quando nós tomamos posse da nossa identidade, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque tem gente que está naquela de repreender o diabo. Diabo, eu te repreendo. Você pode repreender ele até você morrer, e ele não vai estar nem aí. A palavra diz,
sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E você não vai precisar repreender ele, ele vai fugir de você. Você está entendendo a sutileza? O diabo que ensinou para o ser humano, você vai ficar repreendendo ele. Satanás, eu te repreendo. Você conhece a Bíblia? Você já leu as Escrituras? A Bíblia diz que quando os anjos contendiam com Satanás pelo corpo de Moisés, não intentaram juízo infamatório contra Satanás, antes disseram, abre aspas, o Senhor te repreenda. Você está entendendo? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele vai fugir de você e de mim, porque o Senhor vai repreendê-lo. É Deus quem peleja as nossas causas. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. E quando que o Senhor é comigo? Ah, se eu for bonzinho, o Senhor vai ser comigo. Não. Eu expliquei outro dia que aonde Jesus está, vocês estão lembrados ou não? Jesus diz assim, eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Jesus está sentado à direita de Deus. Como é que Ele está com a minha vida até a consumação dos séculos? Através da sua palavra. E se eu vivo na palavra, Jesus está comigo, e eu vou na força da palavra vencer o inimigo. Quando Jesus foi confrontado pelo diabo no deserto, ele resistiu ao diabo como? Eu te repreendo. Foi assim ou não? Está escrito. Está escrito. É essa força que nos move. E eu quero só concluir com você, que eu quero mostrar um vídeo para vocês ainda. Diz assim, verso de número 22, viu Gideão que era o Senhor e disse, ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou, de o Senhor é paz. E até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Por que Gideão ficou com medo de ter visto o anjo? Falou, agora eu vou morrer, agora eu estou perdido. Porque ele tinha uma visão distorcida a seu próprio respeito. Esses dias eu ouvi de um dos nossos líderes a seguinte declaração, eu precisava ouvir de tal pessoa o que ele pensava a meu respeito. E quando eu ouvi o que ele disse a meu respeito, o meu coração se encheu de fé. Um dos nossos irmãos, como eu e como você, tinha necessidade de ter de um líder espiritual a clareza a respeito do que este líder espiritual pensava a respeito dele. E quando ele recebe aquela resposta, ele me disse, o meu coração foi restaurado. O coração de cada um de nós precisa disso. Por isso Deus faz questão, nesse processo de cura, de restauração da identidade, da restauração da visão, de declarar a identidade, de declarar a visão. Faz parte, é carência do ser humano, nós caímos, nós fomos ao chão, mas Deus nos restaura, e essa restauração, ela tem níveis, ela tem um processo que tem que se cumprir, que Deus está nesta manhã aperfeiçoando, mas é necessário que você creia, é necessário que você receba. Gideão estava exatamente onde o diabo queria que ele estivesse, como muitos de nós está exatamente no lugar que o diabo quer que nós estejamos. Ah, mas eu venho no culto, eu venho na igreja, mas fica questionando a Deus, continua blasfemando, porque ainda não foi transformado
na visão e na identidade. Sai da igreja amargurado, angustiado, triste, abalado, abatido, preocupado com si mesmo, que aliás é o grande projeto de Satanás. Você sabia que satanismo não tem nada a ver com adoração a Satanás? Quantos sabiam disso? Satanismo tem a ver com adoração ao homem. Satanás não pede para você ficar adorando, Satanás, Satanás. Não. Ele quer que você adore a si mesmo. Ele quer que você se preocupe consigo mesmo. E este é o grande cativeiro da igreja. A igreja é humanista, preocupa-se consigo mesma. Esse é o grande problema de cada um de nós, da nossa família. Eu não tenho, eu não posso, ou eu tenho, eu posso. São as duas extremidades. O que eu já vi de líder falar, não posso mais, porque eu não tenho, eu não consigo, eu não dou conta. Santa, que medo. Isso é humanismo, é visão míope. Só que eu não estou falando isso para atacar ninguém, porque eu não sou melhor que ninguém, não sou besta, sou igualzinho a cada um de vocês, já passei por isso. Até que Deus me levou a passar por poucas e boas, eu aprendi a andar pela fé. E descobri que dá certo. Esses dias um camarada muito cheio do Espírito Santo, compartilhava comigo algumas verdades, que no primeiro momento eu não entendi, a respeito daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Até a hora que eu entendi. A hora que eu entendi é como se tirasse uma tonelada de cima de mim, e eu descobri que quem faz é Deus. E a única coisa que eu tenho que fazer é buscar a presença dEle. Jesus disse assim, sem mim nada podeis, e a gente quer fazer sem Jesus, aí não dá certo. Aí nós temos razão, aí eu não posso, eu não consigo, não dá, eu não tenho, eu sou miserável, eu sou mais pobre da minha família, não vai dar nem para participar mais dessa igreja, porque eu não tenho dinheiro nem para dar o dízimo, tão pobrezinho que eu sou. Olha o que Deus continua dizendo aqui. Gideão faz o primeiro altar e chama esse altar de paz. E diz assim, chamou o Senhor é a paz. E ainda até o dia de hoje esse altar está ali naquele lugar. Verso 25, finalizando já, estou terminando. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai e sobe a saber o segundo boi de 7 anos e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Agora a gente tem uma missão, tem que cortar o altar, tem que derrubar o altar de Baal. Quem é Baal? Baal é o outro lado da moeda. Um lado da moeda mostra a miséria e a pobreza. O outro lado da moeda idealiza na riqueza e no dinheiro a solução dos problemas. Deus primeiro manda derrubar um altar. Você não é miserável coisa nenhuma, homem valente. O altar da minha autocomiseração. O altar de achar que Deus não me ama, que Ele me abandonou, que não tem mais milagre, que eu sou um miserável, um pobrezinho, um coitado, que eu não posso fazer a obra dEle. Que Ele mandou eu fazer a obra dEle, e eu não posso, porque eu sou muito pobre, eu sou muito miserável, sou muito coitadinho, tenho muito inimigo. E o outro altar, é o altar da adoração, àquele que me traz a provisão, aquele que me garante a riqueza. E tem gente que incorporou de tal maneira esta teologia, que tem igreja fazendo propaganda do evangelho, põe lá a foto de um Porsche, põe lá a foto de um iate, de um avião, fala, vem para cá e você vai ter tudo isso aqui para você, Satanás. Me perdoem a franqueza com que eu estou falando, porque se Jesus pregasse esse evangelho, Ele jamais teria sido crucificado.
Porque esse evangelho é música para os adoradores desta terra. Se Jesus pregasse este evangelho, ele jamais teria sido crucificado. Porque o evangelho de Jesus fala de matar esse velho homem, preocupado consigo mesmo, preocupado com as suas misérias, com a sua coitadice, se existe essa palavra, e preocupado também em ter muito dinheiro, ter muita coisa, muita posse. Ontem eu estava lendo o testemunho do Eike Batista, que passou de o 7º homem mais rico do mundo, 29 bilhões de dólares de saldo, 1 bilhão de dólares negativo a conta dele hoje. Sabe o que é você está devendo 1 bilhão de dólares? Não sei, não quero saber. Ele dizia isso. Falei, eu voltei a ser classe média. Eu falei, classe média? Você está cão sarnento, devendo 1 bilhão de dólares classe média? Você está otimista demais. Ele falou, nasci na classe média, voltei a ser classe média. Que classe média, cara? Está mais arrebentado que... Adorou a Baal, se lascou, gente. E eu não quero que você se lasque, não. Nem eu quero me lascar. Vamos adorar a Deus. Vai na tua casa e destrói o altar de Baal, hoje. Se você estava acendendo vela para Baal, para, hoje, vai lá, apaga tudo aquelas velas. E quebra o poste ídolo. Poste ídolo se chama Azera, que a tradução para a palavra grega, Atena, que a tradução para nosso vocabulário, para nossa língua, a virgem. Não preciso dizer mais nada, né? Quebra esses postes ídolos e começa a servir só a Deus, e a sua vida vai mudar, sua vida vai melhorar. O humanismo nasceu no coração de Satanás. E o humanismo é a preocupação do homem com ele mesmo. Você está muito preocupado consigo mesmo, se a tua fé é baseada na sua própria vida, no seu próprio ventre, cujo Deus é o ventre, como diz o apóstolo Paulo, isso é humanismo, não é cristianismo. Cristianismo nos leva a cuidar do outro. Uma igreja que cuida do outro. Você acha que eu precisava me meter em comprar prédio? Você acha que eu precisava me meter em ficar devendo? Você acha que eu precisava me meter em querer mudar daqui? Está tão gostoso aqui. Mas Deus tira a gente do lugar do conforto, porque tem vidas que precisam ser alcançadas. E a igreja não existe para atender a si mesma. Deus nunca disse ao pecador para ele ir à igreja. Deus mandou a igreja atrás do pecador. E é esta visão que Deus quer colocar no coração de cada um de nós. Isso se chama compaixão. E eu quero convidar você a assistir um filme de 10 minutos, e depois eu quero concluir essa mensagem. Está na agulha aí, Marquinhos? Foi dado os recados, tem uma consagração daí. Senhor, temos um navio nas imediações ao Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você?
Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São só uns gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. Você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas.
Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo você! Quente! Mamãe, está indo! Por favor! Por favor! Quente! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo.
Isso que vocês acabaram de assistir, podia ser só mais um filme, talvez para preencher 10 minutos do nosso culto, que já está acabando, mas é a mais nua e crua realidade da igreja dos nossos dias. Eu sei porque eu vivo a igreja fazem mais de 25 anos, grande parte desse tempo cuidando e servindo outras pessoas. Mas eu acho que chegou a hora da gente ter mais gente dentro desse bote. Chegou a hora de ter mais gente envolvida nessa tarefa. A gente está confortável, está muito bem, gente prosperando. E às vezes eu sou tão bobo, tão... como é que eu iria dizer? Talvez não consiga enxergar a realidade com tanta clareza. Eu acho que as pessoas entenderam a mensagem e às vezes eu vejo que elas estão continuando no mesmo caminho. Vem no culto, pega só o que interessa, o que atende à necessidade daquele dia. E se esquece do verdadeiro significado e motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu não posso porque eu sou o mais pobre da minha casa, e a minha casa é a mais pobre da minha família. Eu não posso porque eu estou doente. Eu não posso porque eu não tenho condição. Quando na realidade eu não posso, porque eu estou preocupado demais comigo. Esses dias alguém estava comentando comigo, da sala de aula que estudava, numa universidade muito tradicional, todos os alunos se drogavam na hora do intervalo e voltavam para dentro da sala de aula, com os olhos parados depois de ter consumido crack e cocaína na hora do intervalo. Aqui, gente que a gente conhece. Só que a gente acaba colhendo aquilo que a gente semeia, porque a própria igreja começa a experimentar esses problemas. Quantos dos nossos irmãos você acha que tem filhos usuários de droga? Dezenas, centenas. Porque não há compaixão, a nossa própria casa se perde. Porque a gente ensina o que sabe, mas reproduz o que é. Está na hora de cada um de nós assumir a sua parte. Como eu falava antes do filme, eu não preciso comprar prédio, eu moro muito bem. Estou muito confortável. Mas Deus não me deixa parar um minuto. Quando vocês me veem viajando, ou eu estou pregando, ou eu estou sendo instruído, como ficamos essa semana inteira, lá no Vale da Graça, em São Paulo, com o nosso pastor, enchendo a gente de desafio, mesmo sabendo que às vezes a gente não tem condição. Estou doente, sinto dor o dia inteiro, mas isso não importa. Deus quer fazer uma obra na vida dessa igreja, e a gente vai parar de brincar. Esse é o trato. Vamos parar de brincar hoje e vamos começar a agir com seriedade. Porque quando a gente não entende o propósito do Senhor, a gente fica se metendo em qualquer porcaria que aparece pela frente. Confusão, briga entre crentes, entre irmãos. Isso é fruto do humanismo que domina entre nós. E quando eu falo entre nós, não é a comunidade da graça, é a igreja no mundo. Porque a gente roda o mundo inteiro resolvendo problema de crente. O ano passado eu fui para o Japão e as pessoas acham que eu fui lá passear. Fiquei 30 dias resolvendo problema de crente, de pastor, que não tinha visão do evangelho, que nós tínhamos que dispensar. Deus quer fazer uma obra no nosso meio, mas tem que começar na minha e na sua vida. Eu não sei você, mas eu tenho estado quebrantado o suficiente nesses dias para entender que chegou a hora de parar de brincadeira. E hoje eu quero orar com você, para que o propósito de Deus seja restaurado, assim como a sua identidade em Cristo. E
se você quer se juntar a mim, quero convidar você a dar um passo de fé e vir aqui à frente, porque eu quero orar com você agora. Eu irei, Senhor, eis-me aqui. Eu irei, Senhor, envia-me a mim, que disposto estou. Levarei tua glória às nações. Eis-me aqui. Arrependa-se nesta manhã, diz o Senhor. Arrependa-se e volte ao primeiro amor. Arrependa-se e volte às primeiras práticas. Arrependa-se, eu vou curá-lo. Arrependa-se, diz o Senhor. Quebranta o teu coração. Levarei tua glória às nações. O Senhor quer usar a sua vida. Declare isso agora. Eu irei, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto estou. Levarei tua glória às nações. Suas vozes agora. Eis-me aqui, eu irei, Senhor, Senhor, tem misericórdia. Eis-me aqui, eu irei. Muda o nosso coração, meu Pai. Transforma a nossa vida. Levarei tua glória às nações. Pai querido, tantas vezes nós estamos preocupados só com a nossa própria vida. Caímos no engano de Satanás, que mostra para nós determinadas realidades que nos assustam. O pecado de Gideão foi temer os deuses desta terra, e nós não temos sido diferentes. Ficamos intimidados com qualquer coisa, com a falta do dinheiro, ficamos intimidados com a enfermidade, com um problema familiar, e abandonamos, Senhor, o motivo pelo qual o teu filho foi pregado naquela cruz, que foi salvar estas vidas que se perdem. Crianças, Senhor, se perdendo, crianças espancadas pelos pais, crianças sendo mortas, violentadas emocionalmente, fisicamente, adolescentes se entregando, Senhor, à prostituição, às drogas, jovens perdidos, sem rumo, sem direção, porque nós adoramos aos deuses desta terra. Ajuda-nos hoje, Senhor, a nos converter a Ti. Convertam-se a mim, diz o Senhor, e eu vos sararei. Cura a Tua igreja nesta manhã. Cura a Tua igreja, meu Pai. Cura cada um de nós, mas de uma forma que não vamos voltar atrás. Não é emocionalismo, mas é uma decisão. Senhor, Gessens que não servem para nada, irmãos que tumultuam os Gessens, brincadeiras,
misérias que são trazidas para dentro da igreja, irmão atacando irmão, acusando irmão, porque perdemos a visão, perdemos a nossa própria identidade. Cura esta igreja nesta manhã, meu Pai. Cura a partir de cada um de nós. Cura-nos, meu Senhor bendito. E nós vamos cumprir a missão. Não vamos ser mais um barco de prazeres, mas nos tornaremos de verdade este bote salva-vidas. Porque o mundo está se afogando no pecado. O mundo está se afogando na miséria. Tantas pessoas se suicidando nesses dias. Tantas pessoas, Senhor. E agora eu oro, Pai, por aqueles que um dia tiveram a visão e tiveram clareza da sua identidade, e hoje nem mais sabem quem são, e já não sabem quem o Senhor é. Restaura hoje, Senhor, estas vidas. Restaura hoje, Senhor, em cada um de nós o fogo e o desafio. Traz o verdadeiro arrependimento, porque a nossa identidade para o Senhor nunca mudou. E o Senhor diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Vai e liberta o povo. Vai e liberta os perdidos. E nós tantas vezes perguntamos: como eu irei, Senhor? Eu não tenho nada. O Senhor diz: você tem a minha palavra e a minha presença, e a minha graça te basta, porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Transforma esta igreja hoje. É o que eu peço, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.